Eu tenho agora uma parte do nascimento para você compreender a relação, né, do bebê no seu nascimento e também a relação com a mãe em relação a essa interação que se dá durante a gestação toda, que é uma parte anterior a essa fase que se aproxima o nascimento, e agora nessa fase do nascimento, ou seja, onde o ser já tem controle e organizou o seu corpo. É como se a organização biológica fosse formatada, fosse constituída de acordo com os conteúdos do ser que vai habitar esse corpo, desse espírito, dessa alma, que já o corpo está respondendo porque foi organizada por ela. Ou seja, nós temos as questões congênitas de nascimento, hereditárias, genes que replicam, genes que se manifestam no organismo com as características que herdamos geneticamente. Então quer dizer que nós somos extensão da biologia, Val Capelli, ou seja, da genética. A metafísica da saúde concebe que o ser é independente. Ele usa essa matéria-prima, esses elementos contido nos genes para constituir o seu campo biológico. E aí ele vai ter uma característica facial, de estatura, seja fisionômico, corporal e até mesmo com tendências a certas somatizações ou surgimento de doenças, cuja característica apresentada é genética, mas não porque os genes definem ele. Segundo a metafísica da saúde, aquilo é dele, vem com ele para ser trabalhado ao longo da vida. E se ele alterar, aquelas condições também sofrem alterações e não chegam na manifestação. Mas se ele reproduzir o mesmo comportamento, aquilo então já estava nele, já tem os genes ali predominante até junto a ele e pode startar num momento da vida onde existe o cume daquele processo existencial. Portanto, olha só, mesmo uma situação genética, né, de semblante, de característica ou biológica de variações que podem se tornar doença, é condizente com o ser. Mas Val Capelli, o genes não está ali na formação desse corpo, ele está sendo formatado e os genes utilizados é de acordo com essa condição desse indivíduo que está constituindo o templo da vida, seu corpo. Então os pilares genéticos são correspondentes ao que ele adere. Então, obviamente, quando nós temos um conceito até de genética, nós temos também uma correlação do ser, que vai, primeiro por afinidade, estar numa família que carrega aqueles genes, e depois, por características afins, vai priorizar aqueles genes, fazendo com que ele se constitua no seu corpo e defina um estado biológico, não pela biologia como origem, mas pela característica daquele ser que tem uma vida toda para transformar aquela condição interna que é sua. Então, dentro desse conceito, trata-se das condições do ser que vem, do ser reencarnante. Sua, porque isso é genética do meu pai, é genética da minha mãe? Não. Segundo a metafísica da saúde, isso é seu. Ai, Val Capelli, eu vou para outra área, eu não quero metafísica da saúde, eu vou ter que assumir as minhas coisas? Demorou, hein? Até quando você vai fugir, atribuir a qualquer um, a qualquer coisa, menos a você? Então, vamos ter autoconsciência? Vamos trazer isso para dentro de nós? Vamos nos amadurecer espiritualmente? Até quando você vai buscar um culpado para as suas fraquezas? E a sua dificuldade em confrontar você mesmo só está agravando a complicação que você está arrastando e está somatizando até como doença. Causa um caos na sua existência. Não se situa na fonte real, que é interna, é sua própria. Metafísica da saúde é para quem tem coragem de se olhar, para quem tem coragem de se conscientizar das dificuldades que traz. Mas olha, gente, o bônus disso está exatamente na conexão com seu potencial. Você vai saber que tudo você pode. Condições para isso você tem. É só você conectar e a tua vida começa a transformar. Então, por um lado positivo, você se conecta a seus talentos. Por um lado negativo, você tem que lidar com as suas fraquezas e dificuldades. 1 a 1, né, gente? Tá empatado. Sabe de uma coisa? Eu não sei se eu entrego o bastão ao outro e coloco eles como responsável, ou se eu pego o bastão
né, da situação nas minhas mãos e fico na fonte de que também sou responsável por isso e o que eu posso fazer para transformar isso. Se você pegar esse bastão, você tem o poder de alterar a situação. Se você entregar esse bastão, depende da sorte, tá? Aí, de sei lá o que a pessoa pode fazer para que as coisas mudem, porque já não estão mais em suas mãos. Faça a sua parte, se dedique, empenhe, que as coisas vão ter uma transformação, porque esse poder está nas suas mãos. Isso é metafísica da saúde. E quando nós colocamos isso desde a gestação para o nascimento, para trazer isso tudo no cotidiano seu hoje, nós encontramos uma relação lá atrás também. Claro, durante a gestação, durante a constituição biológica, essa reunião genética de genes que vai constituir o modelo biológico, para que realmente a gente nasça num corpo que tenha a nossa identidade, seja a nossa casa e seja condizente com o que a gente traz dentro de nós. De positivo, saúde. De conflito, somatizações ou confusões no meio, durante o ambiente. Nessa visualização de pai e filhos, depois você vai ter o nascimento. E aí as doenças infantis, uma outra parte que eu vou lidar exatamente dessa relação do bebê, da criança, e quando realmente isso começa a dar uma dimensão de somatização inicial na experiência, durante a primeira infância, mostrando um modelo de condição a ser trabalhada nessa criança, nesse ser. E aí entra na questão, durante a gestação, tudo isso está sendo organizado, formando um corpo, né? Nós temos ali no feto uma impregnação das qualidades trazidas por esse ser, da junção dos gametas até a definição dessa rede de tecido que vai constituir os sistemas e órgãos do corpo. Nós temos a participação assídua do ser que se conectou àquela união de células da junção dos gametas na fecundação até o desenvolvimento. E é tão extraordinário, isso ocorre em tão pouco tempo, porque assim, nas primeiras semanas já se define a constituição biológica daquele organismo que depois só vai crescer e desenvolver. Tanto que alguns que têm uma visão, né, embrionária, genética, com uma ótica espiritualista, conjectura de que o ovário do ciclo, que será a fecundação, e o espermatozoide selecionado para a junção dos gametas, 23 cromossomas, né, do espermatozoide, do óvulo, que vai juntar um novo ser, né, que vai gerar ali um processo que vai se desenvolver como zigoto nos primeiros dias ou semanas. É muito rápido, é muito intenso, mas é definitivo para a constituição biológica daquele organismo. Então, neste momento, alguns geneticistas que têm essa visão espiritualista, né, conseguem até conjectura de que esse óvulo seria previamente selecionado, com o espermatozoide previamente selecionado, para que desse uma junção tão precisa que correspondesse à exata natureza e característica do ser que vai habitar o templo chamado corpo, que está começando o seu processo de desenvolvimento. Então, nessas primeiras semanas se define a constituição biológica, que é exatamente o modelo de quem vai assumir aquele corpo, já está constituindo ele. E assim, portanto, o desenvolvimento começa a partir daí. Depois definido, implantado no útero, e já o desenvolvimento do feto, já se cria um ambiente propício, e esse ser tomando exatamente essa relação com o corpo, já com a sensibilidade, integrando com o ambiente. Como disse na parte anterior, ele influencia os eventos do ambiente, ele influencia o meio em que atua, a recebê-lo bem, a aceitá-lo, se ele trouxer autoaceitação e uma boa conexão consigo mesmo, como uma condição inata desse ser, que já vem com o espírito. Olha, o pai nem queria ter filho, de repente, vou ser pai, já brilha os olhos. A mãe nem queria engravidar, quando ela pega o resultado do teste de gravidez positivo, ela é tomada por uma emoção, um sentimento diferente, e ela diz, vou ser mãe. Nossa, que mudança incrível, porque o ser que conectou ali, que juntou-se a eles, que fundiu as auras, este ser tem
muita condição espiritual positiva que modifica as situações desfavoráveis, tornando-se favorável à sua chegada. Nessa hora, a mãe diz, serei mãe, terei meu filho, o pai diz assim, serei pai, terei meu filho, o ambiente dá tudo certo, vem exemplos, vem ajuda, vem facilidade, vem sincronicidade, tudo flui a mil maravilhas. O contrário também, gente. Quando a alma chega naquela questão, nasço ou não nasço, vou ou não vou, agora é hora ou depois mais. Aí a mãe não confia, o teste será certo mesmo? Será que eu tô? Será que é mesmo? Nossa, será que eu tenho? E ele tá lá, será que eu nasço? Ela, será que eu tenho? Aí, gente, aquela incerteza toda que parte de onde? De ambos. E qual é o fator principal? Quem está vindo, não chega chegando, não aterriza aterrizando, não implanta sua característica e vontade de viver. Aí a mãe chega a um ponto, será que eu tenho? Aí para coroar esse serás todo, dessa indefinição toda, que parte inclusive de quem está vindo, ser reencarnante, que está ali se aproximando, que não está colando naquela vida, não está habitando aquele útero, não está se fazendo presente, a mãe, acho que não vai dar certo. Aí chega para o seu parceiro e diz, estou grávida. Ele falou, não sei se é meu. Ele fala, não sei se eu tenho. A mãe, não sei se eu venho. A mãe fala, não sei se eu tenho. O pai fala, não sei se é meu. Gente, é um coroar da instabilidade. Agora, veja bem, nenhuma das partes é definitiva no padrão de, opa, peraí. Eu vou ter essa criança. Se a mãe tiver um padrão 100%, não estava nem no barato de ser mãe, mas já que estou grávida, vou ser. E, gente, a criança estava ali, o bebê que está chegando, nasço ou não nasço, encontrou uma mãe que falava, esse filho eu vou ter. Fico 9 meses na horizontal, mas eu me levanto com ele no colo. Olha só, gente, que tinhosa. E realmente a dificuldade dele encontra um acréscimo no padrão dela, que realmente assume e colabora com a chegada dele, né? E também do parceiro. Estamos juntos, vamos nessa, um pelo outro, conta comigo, vamos ser felizes com o nosso filho e nada vai dar errado porque estou nessa integralmente com você. Nossa, gente, isso realmente convence um pouco mais esse bebê a chegar, essa criança a nascer, a mãe a tê-lo, e o universo começa a mudar. Eu costumo dizer, segundo a metafísica da saúde, que existem 3 pilares que colaboram, né, com o sucesso gestacional ou do nascimento. O do pai, o da mãe, né, e o do espírito reencarnante, da alma. E, aliás, principal é esse espírito que está chegando, gente, porque é a vida dele. Sobretudo, o padrão principal é o dele. Se ele disser, vou chegar, e chega chegando, gente, a mãe nem no barato de estar grávida estava e entra nesse barato. E se alguém vier com uma ideia contrária do tipo, nessa altura do campeonato nem se formou, não acabou o doutorado, como vai ser? Não é melhor esperar um pouco mais, tirar, ficar de novo lá na frente? Imagina! Isso nem é cogitado, porque aquele tio que ia chegar para falar da vergonha da família, do filho do meu irmão, que está dessa forma, a filha dele que vai envergonhar a família, ele nem consegue chegar e dar uma ideia atravessada como a de tirar. Por quê? Porque esse ser que está vindo, está chegando. E chega chegando. Ele tem certeza. Eu costumo até dar um exemplo que eu brinco assim, nessa situação pais e filhos tem muito a calhar, né? Porque às vezes tem aquela questão em que a pessoa está muito incerta, a pessoa está muito instável e fica aquela questão toda da mãe nunca ter uma personalidade firme, também o garoto que engravidou também nunca ter certeza, mas o ser que chega chegando. Então a mãe não tem aquele padrão de falar assim, vou ser mãe, e o garoto, né, agora terei meu filho, não tem. Ela não assume as coisas, ela não é ponta firme para assumir. Sempre, né, esquivou, o pai falou, se tal as pessoas forem no mesmo evento, você não vai. Não, elas não vão, mentira, elas vão. Ela não tem peito para falar, elas vão, mas eu não sou como elas. Aí é interessante que quando engravida, essa jovem ou essa mulher tem uma força que não sabe de onde tira, do ser que está vindo. Sabe o que ela faz? Ela chega, papai, tenho 3 informações. Primeira, que eu sou mulher.
Segundo, que eu tô grávida. E terceiro, que você vai ser avô. Pronto. De onde ela tirou essa força? Do ser que está vindo. E pode ver, gente, vai ser depois uma pessoa bem centrada, bem resolvida, que chegando, jovem. No futuro você vê realmente essa questão. Aí a mãe fala, nossa, meu filho, é mesmo, quando eu engravidei de você, eu estava tão em dúvida, eu nunca fui de ter uma palavra firme, uma colocação determinante, mas engraçado, quando eu engravidei de você, já anunciei para a família inteira e disse que eles não têm nada a ver, que a vida era minha, e eu ia assumir integralmente. Uau! Agora eu sei de onde eu tirei uma força que eu não conhecia. É, porque não era toda sua, era desse mesmo filho que agora faz a diferença na vida. Então esse período da gestação, esse período da formação é condizente com a atmosfera de quem está sendo formado, de quem está realmente prestes a surgir. E o parto, gente, está chegando a hora, gente. Nossa, como será? Nós temos um parto prematuro. Tá? Nós temos um parto mais difícil. E nós temos um parto, gente, que ocorre o bebê bem posicionado, na posição crânio-caudal, na fenda pélvica, tudo certinho, sincrônico, e nasce. Aí você vai ver a característica que a pessoa traz, esse ser tem, do momento melhor dela na vida, dela lidar com as questões relacionadas a dar início à nova fase, a entrar numa faculdade, a ter o seu emprego, a apresentar o seu projeto, a dar início aos seus objetivos. Podemos observar o modelo de parto, que é condizente a essa característica do ser. Como a nossa visão é da metafísica da saúde, da espiritualidade, é porque isso é tão forte na pessoa que até no parto isso se tornou evidente. Agora, se mudarmos o conceito e formos psicanalista, vamos dizer que, pelo parto que ela teve, assim ela age hoje no ingresso dela nas novas situações de vida. Como eu sou da visão espiritualista, metafísica, que a área de atuação minha é metafísica da saúde, eu coloco que o parto é o modelo exato de como ela é para dar início a seus processos. Então, essas características do parto. Onde ocorre tardiamente, onde ocorre com mais dificuldade, você tem pessoas que vão trazer desafios difíceis de serem superados. De superações e com muita dificuldade. Porque para ela mudar isso, exige realmente que ela seja muito voraz. Aquela questão como, quando eu nasci, todos riam, mas eu gritava e chorava. Porque parece que eu sabia que ia ter uma vida de tanta superação, mas eu supero tudo. Ao passo que, ao ir embora, vou deixar muitos chorando porque conquistei todos eles, mas eu irei rir eternamente das minhas vitórias e da superação ao longo de uma vida. Então, se esse parto for com dificuldade, é mais desafios a serem vivenciados na vida e superados. Às vezes prematuro, onde pode ser que a relação mãe e filha, ou o estado confuso da mãe, não condiz com a filha, não condiz exatamente com essa característica, então melhor, né, se separar agora, ou seja, nascer agora, porque chegamos até aqui junto, agora eu vou continuar por mim, porque tem situações difíceis ou diferentes entre nós. E aí nós temos o prematuramente, né? Como também uma outra leitura que a metafísica faz do parto prematuro, é de que a pessoa é pontual, imediata, quer na hora, correr agora, se a hora é agora, já deveria ser para ontem. Essa condição interna é propensa realmente a um parto prematuro também. Então, seja por diferenças de características, né, com a mãe, seja de condições dessa pessoa de ser pontual e bem imediatista, intensa, no seu início de nova trajetória. Então, essas questões associadas ao parto prematuro.